Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui de volta para falarmos a respeito de escatologia, né, que são as coisas referentes ao fim, né? E na nossa caminhada, agora chegamos a um assunto, porque eu vou trabalhando de acordo com a sequência bíblica e também com a lógica do esclarecimento, né? Então, nesta passagem que eu vou ler aqui, eu quero esclarecer justamente a respeito da Epifaneia. A Epifaneia. A maioria não sabe o que significa Epifaneia, mas nós vamos esclarecer isso aí dentro desse nosso pequeno período. Mas antes de falar, dê aquela curtida lá, aquele like, beleza? Inscreva-se no canal e automaticamente propague esse estudo, esse ensinamento. Eu sempre falo aqui para as ovelhas, aquele que tem ouvido de ovelha, ele vai ouvir, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer, e ninguém as arrebata de minha mão. Então aquele que é de Deus, aquele que é escolhido de Deus, ao ouvir o que é de Deus, ele vai ser fixado, né? Então o evangelho, ele é pregado, a palavra de Deus é pregada, mas atinge aqueles que na verdade têm ouvidos para ouvir e olhos para verem, né? Mas vamos lá, então você foi lá, deu aquela curtida lá, propagou tal, beleza? Vamos aqui, Epifaneia. A expressão Epifaneia vem do grego e tem um sentido de manifestação, né? Epifaneia é a manifestação, né? Então, na verdade, quando você tem, por exemplo, teofania, né? É uma manifestação de Deus na antiga aliança, e quando o anjo não era anjo, mas o anjo, na verdade, era Jesus, ou Deus, que não é o caso aqui agora, é chamado de teofania, né? E epifaneia, né? O grego tem muito disso, né? Você junta as palavras, tem a ver com manifestação. Então, essa manifestação, a epifaneia, é a manifestação oculta de Cristo. Por isso que a Epifaneia não é para Israel, a Epifaneia não é para o mundo, a Epifaneia é para a igreja, é quando Jesus chama a si aqueles que são os seus. Nós já falamos em parte desse assunto, né? Porque a gente fala, volta, só que a gente às vezes não para esclarecer. Eu quero ler um texto aqui de 1 Tessalonicenses 4,17, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4,17: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormir aqui no sentido que estavam mortos, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Os demais é aqueles que não têm a Cristo como Salvador e não têm consciência de vida eterna. Porém, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é isso? Aqui ele está dizendo que os vivos e os mortos são equiparados. E realmente, se você entende bem de arrebatamento, o arrebatamento trabalha com o vivo e com o morto. Porque o vivo e o morto para Deus, na verdade, não tem diferença. Para nós sim, porque nós temos sentimento, fulano morreu, coitadinho dele, aquele negócio todo e tal. Claro, porque você tem sentimento, tem emoção, tem a sua família, ninguém quer perder um parente, mas na verdade Deus olha assim e vê todo mundo igual. Ele não vê mortos, ele vê vivos, né? Porque o elemento está vivo de um lado material, da matéria, ou vivo do lado somente espiritual. São dois mundos paralelos, sendo que o lado de lá é a eternidade, é o Kairos de Deus, e o lado de cá é o Cronos, que é o tempo do homem. Então, dizendo, olha, gente, não se iluda, porque nessa época aqui em Tessalônica, eles estavam achando que aqueles que morriam antes da volta de Cristo tinham servido a Deus em vão. E isso não era verdade.
simplesmente eles morreram e Jesus não tinha voltado naquela época, mas ele voltaria, como ele vai voltar. Mas para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Em breve, de repente, nós falamos disso aí mais a fundo, de eternidade, que também muitas pessoas não entendem. Na verdade, a maioria não entende. Mas aqui então ele está dizendo o seguinte: aqueles que morreram como os vivos se encontrarão juntos com Cristo. Mas aonde? Nos ares, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na verdade, aqui tem uma tríplice colocação. Aqui tem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, não é para falar isso e nem dá tempo e nem tem como explicar isso aqui agora. Porque atingem 3 níveis. Aqui está falando de 3 situações que ocorrem na segunda vinda de Cristo, cuja primeira delas é a epifaneia, como eu falei, que é o arrebatamento, onde a igreja, não Israel, nem o mundo, vai a ele nas nuvens. Aí diz: depois nós, os que ficarmos vivos, lê bem, seremos arrebatados juntamente e com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É difícil? Não é difícil. Não estou aqui para divergir de ninguém, quem pensa de uma forma ou de outra, beleza, eu estou lendo o que está escrito, nós estamos seguindo um raciocínio. Aí você fala, análise lógica. Pô, mas peraí, se nós juntamos com ele nos céus e ele vai voltar, como é que ele vai voltar para a Batalha do Armagedon, para a peleja, se ele já está voltando, está subindo? Não, porque aqui está chamando a igreja a ele, por isso que é a epifaneia. Então marque aí, a epifaneia é a manifestação de Cristo à igreja, esse acraseado, para a igreja. Então, na verdade, quando acontecer a epifaneia, é isso aqui: mortos e vivos no Senhor juntos fazem o mesmo grupo. Onde você tem uma grande visão disso na antiga aliança. Moisés e Elias é um protocolar. Por quê? Moisés morreu fisicamente, sim ou não? Sim, morreu, e o túmulo dele não se achou, mas sabe-se que ele morreu nas montanhas de Abarim, né, no Monte Nebo, e que os anjos do Senhor o sepultaram, beleza? Então ele morreu fisicamente. Tanto é que lá em Judas diz que Satanás lutava pelo corpo dele junto com o arcanjo Miguel, tá? Isso aí não é o caso. Tem muito pano para muita água passar debaixo dessa ponte. Então ele morreu fisicamente, tinha corpo e tal, mas o espírito dele foi para Deus. O espírito dele foi para Deus. E aí você fala, pô, mas se foi para Deus naquela época, então ele está lá há muito tempo. Não, isso é outro papo. A gente tem que analisar a eternidade. Talvez na próxima eu fale de eternidade. Não é o momento agora. Mas o Moisés morreu. Aí você vai no Elias. O Elias, ele foi tomado por um redemoinho, separado por uma carruagem de fogo, que simboliza os exércitos do Senhor, e subiu nesse redemoinho para os céus. Aí eu pergunto, Elias morreu? Não. Mas para Deus, Elias e Moisés são a mesma coisa, porque só que um teve morte física e o outro não. Então aqui ele está mostrando justamente que o arrebatamento é para os que morreram e para aqueles que automaticamente estiverem vivos, que serão justamente unidos e estarão para sempre com o Senhor. Isso não está se referindo à terra, porque na terra a grande tribulação estará pegando fogo, estará tendo início pegando fogo, e enquanto a terra vai enfrentar esse inferno em chamas, literalmente falando, que vai ser uma tormenta só, enquanto a terra passa por isso, a igreja sobe, entra com Jesus no gozo do seu Senhor, como nós já falamos na vigilância, e voltaremos a falar na parábola das 10 virgens, dos talentos, etc., que batem no mesmo, entram no gozo do Senhor, recebem a premiação, participam das bodas do Cordeiro e retornam com Jesus. Então, se ele retorna, como é que fica isso? Quem sobe no arrebatamento, na Epifaneia? Igreja. E aí depois, parousia, que é outro papo. Então, marque aí.
Epifaneia, manifestação de Cristo à igreja. Cristo não vem à igreja, a igreja vai a Cristo, que é o texto lá de Mateus capítulo 24. Onde se estiverem dois, um terá tomado e outro ficará. Se tiverem dois dormindo numa cama, um será tomado e outro ficará. Dois moendo, um ficará e outro será levado. Por quê? Ali está dizendo que a salvação, que a escolha, ela é individual. Ninguém garante nada pelo outro. E ele diz, e aonde, Senhor? Aí ele diz, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, ou seja, trocando em miúdos, o corpo é ele, e as águias, que simbolizam o povo de Deus, vão até ele nos ares a encontrar com o Senhor. Ok? Então, marque aí, Epifaneia, e na próxima, que eu nunca sei qual é o próximo assunto, nós falaremos de algo também muito importante e profundamente esclarecedor.